Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vamos iniciar aqui, tá? Mais uma aula de biologia, Escola Inácio Monteiro 3, Escola de Período Integral. Por favor, coloquem o nome de vocês aí no chat e a série. Se vocês souberem o número, coloca, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre sistemática e taxonomia, tá? O que seria isso? Taxonomia, no caso, é a ciência que estuda, que se preocupa em dar nome aos seres vivos, tá? E a sistemática em relacionar os parentescos entre os grupos de seres vivos. Então, é isso que nós vamos ver hoje aqui na nossa aula de biologia. Eu vou. Deixa eu liberar aqui mais uma pessoa para entrar. Eu vou apresentar, tá? Compartilhar minha tela com vocês para a gente ver aí os slides e ver sobre o conteúdo. Tá compartilhando, né? Tá tudo ok? Tá Gente, compartilhando. vocês estão vendo a tela, certo? Sim. Perfeito. Tudo bem, pessoal, aqui? O áudio tá bom? A tela ok? Sim ou não? Sim, obrigada, Sim, Priscila. professora. Tá bom. Obrigada, Kisley. Vamos lá. Então, né, a disciplina é biologia. Meu nome é Érica e é para os terceiros anos, tanto A, B e C. O objetivo, então, de conhecimento é critérios de classificação, regras de nomenclatura e categoria taxonômicas reconhecidas. Em relação às aulas da semana do dia 12 ao dia 16, tá? E a habilidade da aula é escrever taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Essa é a nossa habilidade. Então, conforme eu falei para vocês no início, taxonomia. Então, é a ciência, né, que trata, né, de colocar nome nos seres vivos, nomes científicos, de ver a classificação, nomenclatura, tá? E a sistemática é mais em relação a parentescos que os seres vivos têm entre si. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês a definição de taxonomia, né, que é o ramo da biologia, que trata da descrição e classificação em nomes, né, dos seres vivos e as relações filogenéticas deles. Pessoal, tudo na vida nós fazemos classificação, tá? Nós classificamos coisas, o que é de comer e o que não é de comer. Nós organizamos, né, o nosso guarda-roupa. Eu acredito que a maioria de nós, no caso, alguns não, mas coloca uma gaveta só com peças íntimas, uma gaveta só com camiseta, uma gaveta só com roupa de dormir, né? Então, tudo nós separamos, tudo nós classificamos. E na biologia, por ter muitos seres vivos, né, tanto do reino plantar como do reino animalia, no caso do reino animal, como tem muitos seres vivos, então é necessário organizá-los. Então, para isso que serve, né, a taxonomia, tá bom? E por que nós classificamos, então, os seres vivos, né? Porque a biodiversidade do planeta, ela é muito grande. E a classificação permite a formação de grupos cujos seres são semelhantes entre si. Então, nós fazemos classificação na biologia para facilitar, né, esse estudo aí dos seres vivos, tanto das plantas, dos animais, das bactérias. Então, quando nós classificamos, nós agrupamos, tá? Igual aqui, por exemplo, aqui na biblioteca da escola onde eu estou. Os livros são separados, tá? Por romance, por aventura, livros didáticos. Então, fica mais fácil quando nós chegamos aqui na biblioteca e procuramos por algum tipo de livro, né? Então, essa é a importância de classificar as coisas. E como são muitos seres vivos, então tem sim uma grande importância, tá? De nós organizar, de nós os organizar, organizá-los, né? No caso, classificá-los. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que surgiu aí essa história aí da classificação biológica, tá? Tudo iniciou lá com Aristóteles. Ele fez
Ele fez uma das primeiras classificações, né? Ele separou, primeiramente, animais de sangue quente e animais de sangue frio. Então, foi a primeira classificação biológica que nós tivemos: animais de sangue quente e animais de sangue frio, tá? Essa foi a primeira classificação lá feita por Aristóteles. Depois vem um cientista chamado Teofrasto, tá? Ele organizou os vegetais, organizou já as plantas em gramíneas, né, que são aquelas vegetação rasteira, em ervas, em arbustos, né, que são pequenas árvores, e as árvores, né, que são de porte maior. Então, ele já classificou aí os vegetais conforme o tamanho. Lembrando que logo no início, tá, coloquei bem aqui para vocês grande, a observação, elas não se baseavam, né, na época, em relações de parentescos evolutivos com seres vivos. Eles só separaram dessa forma: animais de sangue quente e sangue frio, e o outro fez lá com os vegetais: gramas, as ervas, os arbustos e as graminhas. Então, nada com nada, né? Logo depois, lá em 1775, Carl Linnaeus, né, para nós o Linneu, ele fez a classificação do reino animal e do reino vegetal. Em 69, um pouquinho depois, né, teve outro cara chamado de Robert Whittaker, né, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele já fez algo mais certinho, algo que nós trouxemos, né, para os dias atuais. Ele conseguiu fazer a separação, a classificação, né, dos seres vivos por 5 reinos, divididos pelas características morfológicas e fisiológicas, né, pelas características visuais e fisiológicas dos seres vivos. Então, ele conseguiu separar o reino Monera, né, que são os seres procariotos, os protistas, as algas, o reino fungi, o reino das plantas e o reino animal. Então, esse Robert, ele fez uma classificação, né, que nós utilizamos até mesmo mais hoje aqui nos dias atuais, tá? Mas o grande introdutor tudo foi o Linneu, que ele já dividiu reino animal e reino vegetal. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Foi só a introdução, tá? Nós falamos um pouquinho. Vamos entender agora como ficou, no caso, né, o sistema de classificação de Linneu. O naturalista, tá? Ele era um cara sueco. E o nome dele é Carl von Linné. Conhecido para nós, né, nos livros e tudo mais, como Linneu. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí de Linneu em algum momento. Então, ele criou um sistema de classificação de seres vivos, conforme eu falei para vocês, né, que nós utilizamos até hoje. E a classificação que ele fez, nós chamamos, pessoal, que é um sistema ideal, tá? Um sistema ideal. Porque apresenta as seguintes características, tá? Vamos lá. Uma das primeiras características é que ele classifica todos os seres vivos até então conhecidos, sem deixar nenhum deles de fora. Então, todos os seres vivos que são reconhecidos, que são catalogados, estão dentro dessa classificação de Linneu. 2. É um sistema aberto, isso é, capaz de abrigar qualquer ser vivo que venha a ser descoberto. A base deste sistema é a espécie. Então, a partir do momento que descobrirem uma nova espécie de anfíbio, ou uma nova espécie de peixes e tudo mais, então, cada vez que é descoberto uma nova espécie, é fácil de incluir na classificação de Linneu, tá? É fácil de ser catalogado. E, através da classificação de Linneu, nós temos 8 categorias atuais, tá? Que é o domínio, que nós vamos ver aqui nessa aula ainda, tá? Que é a árquea, a bactéria e a eucária. São 3 domínios dos seres vivos. Falou em domínio, é um desses 3, tá? Árquea, bactéria e eucária. Desses 3 domínios, nós temos o reino. Do reino, nós temos filo, tá? Ou divisão, mas normalmente se utiliza mais filo. Do filo, nós temos a classe. Da classe, nós temos a ordem. Da ordem, nós temos família. Da família, gênero. E de gênero, espécie, tá? Pessoal, isso aqui é uma perguntinha que cai em vestibular, tá? Em Enem eu já vi também.
que é a seguinte coisa. O que é uma espécie, né? Nós vamos ver aqui também. Aqui eu já coloquei para vocês como unidade natural de classificação, no caso, espécie. O que é espécie? É o conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente e geram descendentes férteis, tá? Se alguém perguntar para vocês na vida, ou em alguma prova, o que é espécie? Aprenda aqui com a Pro, aprendam. Espécies são indivíduos semelhantes entre si que geram descendentes férteis, tá? Tem que ser seres iguais, seres semelhantes e que geram descendentes férteis. Por que geram descendentes férteis? A gente vai ver aqui mais para frente. Pessoal, como tem muitos seres vivos e muitos tipos, né? Então, devido à grande complexabilidade em alguns grupos, então, muitas das vezes nós temos subgênero, subespécie, superordem e subfilo. Por exemplo, no caso de espécie, nós podemos ter, por exemplo, no canis familiares, que no caso é raças de cachorros, nós podemos ter, depois da espécie, né, que são cães, a raça, tá? Como subespécie. Então, quando é muitos indivíduos, aí a gente pode ter também subgênero, subespécie e subfilo, tá? Dentro dessas 8 classificações. Porém, essas 8 são as essenciais, as principais. Mas pode ter, tá? Muitas das vezes subgênero aqui embaixo do gênero, ou então subespécie embaixo da espécie para fazer a classificação. Mas geralzão é isso aqui, tá? Essas 8 categorias. Então, Professor, conforme. Oi. eu posso falar assim que, tipo, se tiver uma ervilha amarela e uma ervilha verde, falar que elas são da mesma espécie? Então? Sim, é a mesma espécie, porém de subespécies diferentes, né? Ah, tá, entendi. Tá? Ambas são ervilhas, porém uma é tipo, podemos dizer, raça amarela e a outra raça verde, tá? Aí a gente já fala de subespécies de ervilha, tá bom? Ah, sim, entendi. Tá bom. Pessoal, não entendeu alguma coisa, interrompe, pergunta, coloca aqui no chat, tá? Eu tô conectada tanto no computador como pelo celular, eu consigo visualizar, tá bom? Então vamos lá. Categoria taxonômicas. Aqui a gente já começa de baixo para cima, ok? Quando nós já temos uma espécie a ser estudada, fica mais fácil fazer a classificação da seguinte forma: espécie, né? Porque a gente vai ter a espécie, aí fica mais fácil, tá? Iniciando da espécie, quando nós já temos uma espécie, em diante. A gente tem espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, tá bom? Então, essas são as categorias taxonômicas que nós temos atualmente. Ou então, a gente pode iniciar do início lá, né? Iniciar do início. Boa, professora. Ou então, nós podemos iniciar aqui do reino, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Indiferente. Porém, a ordem são essas, tá? Elas têm que ser seguidas numa classificação. Vai ter exemplos aqui para vocês. Todo mundo tem uma aula bem completinha. Coloquei novamente para vocês o que é espécie. Então, novamente, tá? Espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes que podem cruzar entre si, gerando descendentes férteis, tá? E espécies mais aparentadas entre si do que qualquer outras formam um gênero. Então, indivíduos semelhantes que cruzam e têm descendentes férteis, nós denominamos espécie. E gênero são espécies aparentadas entre si. Podemos ter, por exemplo, vamos colocar aí a onça, tá? A onça, ela é aparentada com, no caso, uma jaguatirica. Ambas são felinos. Elas são aparentadas entre si, pois ambas são felinos e se parecem, né? A jaguatirica é um pouco menor, a onça é maior. Então, elas vão pertencer do mesmo gênero, que no caso o gênero Felis, né? Porque são felinos. Ok? Então, gênero é quando elas são aparentadas entre si, e espécie quando elas são, né, semelhantes e cruzam e têm descendentes férteis. Ok? Então, frisam bem isso daqui, espécie.
tá? Gravam para a vida de vocês o que é espécie, ok? Porque quando eu falo que geram descendentes férteis, olha isso daqui que interessante. Espécie biológica. Olha como eu frisei o que é espécie, gente, nessas aulas, nesses slides. Conjunto formado por organismo capaz de realizar intercruzamento produzindo descendentes férteis. Então, espécie, semelhantes entre si que geram descendentes férteis, tá? Por que eu estou frisando em férteis? Eu coloquei aqui para vocês. Alguém pode falar para mim o que eu tenho nessa imagem aqui em cima? Copulando, fazendo uma cópula? Acasalamento, né? Isso, é uma cópula, um acasalamento. De que quais animais? Quais animais eu tenho aqui, povo? Do tigre e não sei. Uma leoa. Isso. Gente, são da mesma espécie, o tigre e o leão? O que vocês acham? Tigre e leão é a mesma espécie? Alguém? Não, muito bem, isso mesmo, gente. Não é a mesma espécie, tá? Tigre é tigre, leão é leão. O nome científico do tigre é Panthera tigris. E o nome científico do leão é Panthera leo. Então, são duas espécies diferentes, tá? E o que acontece? Eles podem cruzar, são felinos, eles pertencem ao mesmo gênero, do gênero Panthera, né? Um é Panthera tigris e o outro Panthera leo. Então, eles são do mesmo gênero, são espécies diferentes, conforme eu estava explicando para vocês. O gênero a espécie do, né? O nome científico do tigre é Panthera tigris e o do leão Panthera leo. Vocês podem perceber, reparem aí debaixo da imagem, ó, tá vendo que é Panthera e Panthera? Porque são gêneros, tá? Eles são semelhantes entre eles. Ambos são felinos, ok? Porém, de espécies diferentes. Um é tigre e o outro leão, tá? E o que acontece? Vamos chamar o tigre de espécie 1 e o leão de espécie 2. São duas espécies diferentes, né? Eles podem até cruzar, tá? Dificilmente na natureza. Isso ocorre mais em cativeiro, tá bom? Em cativeiro pode ser que um tigre e uma leoa copulem, ou então um leão e uma tigresa, tá? Indiferente. Mas na natureza é raro acontecer, mas acontece. Mas ocorre mais mesmo no caso de em cativeiro, animais criados em cativeiro, tá? Eles podem gerar descendentes? Podem, porque ambos são felinos, tá? Porém, eles vão gerar descendentes híbridos, descendentes estéreis, tá? Lembra que para ser espécie é capazes de gerar descendência fértil, né? Descendentes férteis. Quando animais semelhantes, mas que não são da mesma espécie, eles cruzam entre si, eles geram descendentes estéreis, híbridos, tá? Os descendentes deles não poderão ter filhos, não poderão ter filhotes, ok? No caso do cruzamento de um tigre com uma leoa ou de um leão com uma tigresa, por exemplo, nós temos esse animal aqui embaixo. Não sei se vocês já viram em algum lugar aí da internet, algum vídeo, o ligre, ok? Ele é um animal gigante, ele lembra um tigre e ao mesmo tempo um leão, tá? Esse animal aqui, ele é muito lindo, ele é gigante, porém ele é estéril, no caso. Se eu colocar de novo o tigre, um outro tigre com uma outra leoa para cruzar e dar um ligrinho, que o nome desse animal é ligre, né? E dar um ligrinho e eu colocar os dois ligre, colocar esse aqui com outro ligre para cruzar, eles não vão gerar descendentes, porque eles são estéreis, tá? Porque ele é fruto de ele é fruto de animais de espécies diferentes. Então, ele é estéril, ok? Agora, se fosse um tigre e uma tigresa, o tigrinho, claro que seria fértil, né? Se ele copular com uma outra tigrinha, cruzar, como vocês dizem, né?
vai ter descendente fértil. Mas como o tigre e a leoa não são da mesma espécie, eles geraram sim, tá, um filho, porém esse filho, ele é estéril. A gente fala que ele é híbrido. Beleza? Por isso que eu friso bastante. Espécies são espécie, são seres vivos, semelhantes entre si, capazes de gerar descendente fértil. Porque quando não é da mesma espécie, eles podem gerar descendentes, mas não fértil, tá? Isso está bem explícito aí nesse slide. Deu para entender, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. O porquê nós Tudo dizemos então que bem. se gera descendente fértil? Professora, Ou, pode falar. quando que um ser vivo se torna descendente fértil? Quando ele tem como pais seres da mesma espécie. Mas para se tornar uma espécie tem que ter bastante daquele ser vivo, tipo, da mesma, tipo, gênero, sei lá, característica. Sim, sim. E se, Exatamente. e se tipo, tiver um leão e um tigre, aí tiver vários deles, aí ele vai se tornar espécie? Não, não. Ele é ligre. Ligre é um tipo de espécie, né? Que é um fruto do acasalamento de um tigre com uma leoa no caso. Mas se tiver outro ligre, aquilo que eu falei, se tiver um outro ligre e eles cruzarem, não vai ter filhotes, porque eles são estéreis, porque eles são frutos de espécies diferentes. Ah, tá bom. Entendi. Professora, aí entra na categoria gênero? Isso, porque eles são do mesmo gênero, tá? Eles são semelhantes entre si. Os dois são felinos. Os dois é do gênero Pantera. A gente vai falar melhor aqui, vocês vão entender mais. Os dois são do gênero Pantera. O tigre é Pantera tigris, né? E o leão, a leoa, no caso, Pantera leo. Tá? Eles são do mesmo gênero. Esse primeiro nome é sempre gênero. Eu vou explicar aqui para vocês mais adiante. Ok? Então vamos lá. Outro exemplo, pessoal, de animal híbrido. As mulas e os burros, tá? Eles não geram descendentes, eles não conseguem ter filhotes. A mula e o burro, eles podem cruzar, porém eles não vão ter cria, tá? Não vão ter prole, no caso. Em biologia a gente fala, não fala cria, a gente fala prole, tá? Eles não vão ter prole. Por exemplo, a mula e o burro se dá o cruzamento do quê? A égua com o jumento, tá? Ou então, no caso do jumento com a égua. Aí, no caso, acaba tendo como fruto a mula e o burro, tá? Que são animais menores. Eles são animais híbridos, tá? Porque eles têm como pais animais de espécies diferentes. Então, eles não são férteis, tá? Mesmo a mula e o burrinho copulando, né? Cruzando, a gente fala que eles são híbridos, porque eles são estéreis, tá? Porque são frutos, né? De pais de espécies diferentes. Ok? Então, deixei aqui para vocês, no caso, o exemplo do ligre, que é um animal maravilhoso, e aqui da mula e do burro, tá bom? Por exemplo, olha aí, ó, cães e lobos são parentes próximos e também muito semelhantes. Vocês acham se um cachorro se perde, vai? Você mora lá perto de uma floresta, né? Um local que tenha lobos, no caso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá naquelas florestas lá, nas taigas, tundra, sei lá. Vamos supor que você tem um cachorro e mora perto de um desses biomas, e ele se perde na floresta, no caso, na taiga, e encontra com lobos. Vocês acham que o cachorrinho de vocês pode engravidar? Se eles cruzarem com o lobo? A cachorrinha de Acho que vocês não, pode. professora. Acho que são espécies. Qual foi o nome mesmo que dá quando eles não podem reproduzir, professor? Híbridos. Isso, eu acho que ele vai ser híbrido, ou não? Eles podem cruzar, mas o filhotinho que nascer lá, o cachorrinho lobo, né? Ele vai ser híbrido, ele não vai poder procriar, tá bom? Mas a cachorrinha com lobo pode cruzar, tá bom?
Professora, O- tem alguma espécie de algum animal que cruzou com outro animal que não era da sua espécie e, tipo, conseguiu se reproduzir? Não tem. Não tem, Não tipo, tem. nada pra poder Não, eles pegar e se reproduzir? não. São todos híbridos, todos estéreis, tá? Não tem, tá? Isso é regra, isso é genética, tá bom? Então, assim, todos esses animais foram classificados no gênero Canis. No caso, os lobos, a gente fala que é Canis lupus, o nome científico do lobo. E dos cachorros, né, dos nossos cães, é Canis familiares. Ambos são canis, né? São do gênero Canis. Então, eles são semelhantes, né? Porém, não são da mesma espécie. Então, eles geram descendentes estéreis, tá? Então, assim, todos esses animais são classificados no gênero Canis, tanto o lobo como os cães. Porém, são espécies diferentes, tá? Entendi, professor. Entendeu, Daniel? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, gêneros podem ser agrupados e formar uma família. O conjunto de gêneros mais aparentados entre si do que com qualquer outro forma a família. Isso aqui, o que eu estou falando, vai ficar mais claro na apresentação. Assim, no caso, cão, aqui o nome científico do cão, canes familiares e animais aparentados a ele, no caso os lobos, né? O Canis lupus e a raposa, a Vulpes vulpes, fazem parte da família dos canídeos, tá? Família Canidae. Canídeos, né, vem de cães, no caso, raposas, lobos, cachorros, tá? Todos eles são da família Canidae. São canídeos, né, com cães, no caso. Famílias, né, conforme lá eu havia falado para vocês no início, formam ordem. O que seriam ordem? Conjuntos de famílias mais aparentados entre si, formam uma ordem. Assim, o cão, o lobo e a raposa da família dos canídeos, conforme eu falei ali para vocês, e o tigre da família dos felídeos, fazem parte da ordem carnívora, tá? Então, tanto os canídeos e os felinos, eles são carnívoros, ok? E as ordens podem formar classe. O que seria uma classe? Um conjunto de ordens mais aparentados entre si formam uma classe. Olha a explicação aqui que eu coloquei para vocês. Assim, a raposa da ordem dos carnívoros, o rato da ordem dos roedores e o macaco e seres humanos da ordem primata e o coelho das ordens do logomorfos, né? Ordem, no caso, logomorfa, fazem parte dos mamíferos, da classe, né, mamália, no caso, são mamíferos. E depois disso, né, as classes elas podem formar filo. O que seria um filo? Conjuntos de classes, mas não se preocupem, que tem aqui uma figura que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, tá? O conjunto de classes mais aparentadas entre si formam um filo. Um exemplo, assim como o boi, ele é um mamífero e a galinha é uma ave, e a tainha, né, é uma espécie de peixe, eles formam um único filo. E no caso, né, o filos cordata, o filo cordados, né, dos cordados. No caso, o filo cordata. Por que cordata? Porque possuem uma notocorda vertebral, possuem notocorda. Por isso que a gente fala de cordatas, possuem coluna vertebral, né? E filos, né, podem formar um reino. No caso, por exemplo, os seres vivos, os animais formam o reino animal, e no caso, as plantas, os vegetais formam aí o reino vegetal. Então, os animais são semelhantes porque são pluricelulares, né? São formados por várias células, são heterotróficos, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, eles não produzem o próprio alimento, e eles têm tecidos especializados, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês estão visualizando aí? Sim. Aqui fica mais simples para vocês entenderem no caso. Tanto faz, tá? Começar pela espécie, porque eu já tenho aqui a espécie, no caso, um canis familiares, como começar lá por cima pelo reino. Mas vamos começar aqui por cima pelo reino para vocês entenderem de uma forma mais simples.
Ó, eu tenho aqui um cachorro, vocês estão vendo lá no reino animal? Então, no reino animal, o que que eu vou ter ali, pessoal? Animais, correto? E, por exemplo, eu tenho aqui de animais. Eu tenho o cachorro, que nós vamos fazer com o cachorro, no caso. Vamos trabalhar aqui nesse exemplo com o cachorro. Eu tenho o cão, eu tenho o lobo, eu tenho raposa, tenho tigre, tenho cobra, tenho estrela do mar, tenho o homem, tenho o peixe, tenho a minhoca e o anfíoxo, tá? Esse aqui é o animal marinho. Depois do reino animal, o cachorro, ele não é vertebrado? Ele não é do filo Chordata? Ele tem notocordas, tá? Antes de formar, no caso, a coluna vertebral, né? Ela é do filo Chordata. Desses animais que eu falei que é do filo Chordata, nós temos o cachorro e também temos o quê, por exemplo? Temos o lobo, temos a raposa, temos o coiote, temos o urso e temos o homem, tá? Quando fala invertebrados, pode ver que aqui, ó, nesse subfilo dos vertebrados, eu não tenho a minhoca, eu não tenho a estrela do mar, porque eles não são animais vertebrados. Vocês estão vendo que vai se afunilando a classificação? O cachorro, a classe dele, no caso, ele é mamífero. Ele é da classe mamália. Aqui dos animais que eu falei, quem são mamíferos? A raposa, o urso, o homem, né? O lobo, o cavalo, tá? Depois de mamíferos, o que que são os seres vivos? No caso, o cachorro aqui. Ele é carnívoro, ele é da ordem carnívora, tá? Desses animais, quem são carnívoros? Já saiu o cavalo, porque o cavalo ele não é carnívoro, né? Ele é herbívoro. Então, ele já não está mais nessa ordem. Então, até então, quem é da mesma ordem do que o cachorro, nós vamos ter, então, por exemplo, o tigre, a raposa, o lobo, né? E depois da ordem carnívora, nós temos a família dos canídeos. Quem entra aqui junto com o cão na família do canídeo? O coiote, o lobo é a raposa, tá? No caso de gênero, gênero Canis, quem entra em gênero? Apenas o coiote e o lobo. Só eles pertencem ao gênero Canis junto com o cachorro, né? Aqui nessa imagem. E a espécie, como eu quero trabalhar com o cachorro, então eu tenho só o cachorro, que é Canis familiaris. Então, se vocês fizerem a análise, tá? Pode ver que vai se afunilando. Primeiro eu tenho o reino animal, tenho vários animais. Depois eu venho no filo, que são só os cordados. Depois eu venho só com os vertebrados. Depois eu venho só com os mamíferos. Dos mamíferos, eu vou pegar só aqueles que são carnívoros. Dos carnívoros, eu vou pegar, tem os felinos, né? Tem outras classes de outras famílias, no caso. Tem outras ordens, no caso, né? Aí eu vou pegar os carnívoros. Aí de família, eu vou pegar os canídeos. E dos canídeos, eu vou pegar uma espécie, que é o cachorro, no caso, a espécie Canis familiaris, tá? Então, a classificação é isso, ela enxuga, tá? Ela pega informações, pega seres vivos e agrupa. Então, aqui eu tenho agrupamentos, tá? Reino, eu agrupo uma quantidade de seres vivos, no filo, outra quantidade de seres vivos e vou afunilando, tá? Vertebrados, no caso de subfilo, vai fazendo tipo um funil, enxugando, tá? As informações conforme as características desses seres vivos. Vamos falar um pouquinho. Nomenclatura. Pessoal, nomenclatura, pode falar, quem levantou a mão? Eu vi só que levantou a mão. Oi. Animais. Nessa classificação só tem animais vertebrados, né? Não, Você não. mostrou? Não, tenho aqui, ó, a estrela do mar, que é invertebrada, a minhoca, tá? Ah, tá. E a sídia. Tá bom? Ah, tá, entendi. Não são vertebrados, não. Aí foi fazendo, para mim chegar só na espécie do cachorro, eu posso começar de baixo também, por exemplo. A espécie do cachorro, eu sei o nome da espécie, é Canis familiaris. O gênero é Canis.
Tá vendo que o primeiro nome é do gênero, ó? O cachorro é da família dos canídeos, da ordem carnívora, da classe dos mamíferos, do subfilo dos vertebrados, tá? Ele, no caso, no filo cordato, ele é um vertebrado e ele pertence ao reino animal. Eu, normalmente, eu acho mais fácil sempre pegar a espécie e ir classificando de baixo para cima. Vocês também não acharam? Oi, Keren, não entendi. Keren, você falou alguma coisa? Então, aqui nós temos uma classificação, tá? Aí vocês vê o que é sempre melhor para vocês, dependendo do exercício, se começa de baixo para cima, começa pela espécie, ou se começa lá pelo reino. Tá? Vamos falar mais um pouquinho disso. Uma coisa, gente, que cai muito em Enem, que cai bastante em vestibular, é nome científico, tá? O que acontece? Todo nome científico deve ser escrito em latim ou latinizado. Por que escolher um latim? Porque o latim... Ah, tudo bem, Keren, não tem problema nenhum, não. Então, o que acontece, pessoal? O latim, vocês sabem que é uma língua que não se utiliza mais. E o que acontece com isso? Resolveram utilizar os nomes científicos e colocar em latim, porque como é uma língua morta, não tem atualização. Então, o nome que colocar vai ficar, não vai mudar, vai ser para sempre, tá? Então, por isso que utilizaram o latim para colocar nome nos seres vivos, porque é uma língua morta, uma língua que não vai sofrer alteração, então nunca vai mudar aí o nome dos seres vivos. Por exemplo, de nome científico, eu coloquei aqui para vocês, o Homo sapiens, né? Que no caso somos nós, a nossa espécie é Homo sapiens. O Trypanosoma cruzi, tá? Que é um protozoário da doença de Chagas. Aqui eu tenho para vocês o nome científico. Todos os seres vivos têm nome científico, tá? Não tem um ser vivo conhecido que não tenha o nome científico. Então, a primeira regra é que o nome é escrito em latim. E a segunda regra é que a nomenclatura ela é binominal, tá? Sendo o primeiro nome igual do gênero e o segundo o específico. Por exemplo, aqui, ó, a musca doméstica. Sabe aquela mosquinha pretinha? Que quando você não lava o banheiro direito, fica voando no banheiro? Uma pequenininha, gordinha? Tá? É a musca doméstica. O que acontece? Olha aqui, ó. Esse nome tá em latim, né? Vocês podem perceber. E é binominal. Tá vendo que são dois nomes? Então, ela é binominal. O primeiro nome é o gênero, né? O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie. Vamos continuar a ver aqui, ó. Terceiro, o nome científico deve ser grifado, sublinhado ou escrito em negrito, tá? Então, tô lá fazendo um texto. O nome sempre vai ser dois nomes, tá? E ele tem que estar destacado no texto. Ou ele tem que estar em negrito, ou tem que grifar embaixo. Ou então eu posso colocar... Eu tenho que diferenciar ali no texto, tá? Colocar em negrito, grifado. Oi? Eu disse sublinhar. Isso. Ok? Ou então colocar com uma fonte diferente, igual, por exemplo, tá aqui. Igual, por exemplo, o nome científico do mexilhão, perna, perna, tá? Não sei porquê, mas é porque tem alguma coisa a ver em latim, tá? Com mexilhão. Pantera, não entendi, deixa eu ler aqui o que você me perguntou aqui no chat, só um minutinho, pessoal. O Daniel perguntou, por isso o Pantera tigres, né? Pantera, o grupo que faz parte dos tigres. Isso mesmo, Daniel. Nome científico, né? Então, são essas três regras principais. Então, as duas palavras do nome científico são escritas no latim. Linneu chamou o cão, por exemplo, de canis familiaris e o lobo de canis lupus. Observe que a primeira palavra é escrita sempre em maiúscula e a segunda em minúscula. Então, vocês podem perceber aqui nesse texto, tem o nome, né? Lembrando que normalmente são dois nomes, tá vendo? E eles estão diferenciados no texto. Aqui, no caso, eles estão em negrito e em... Como que fala? Itálico. Itálico. Né?
aqui no texto, no caso, o nome científico está em negrito e itálico, ele está diferenciado do texto, ok? Então, a primeira regra é sempre diferenciar ele no texto, sempre vai ser 2 nomes, e a primeira letra, grava isso, por favor, a primeira letra, que é do nome do gênero, no caso, o gênero Canis, que é o do canis familiares dos cães, dos lupus, dos lobos, né, que são no caso do gênero dos canídeos, sempre vai ser em letra maiúscula. Então, o gênero sempre vai ser em letra maiúscula e a espécie minúscula, ok? Igual aqui, ó, no canis familiares. Canis é o gênero, então a primeira letra do primeiro nome é maiúsculo e a espécie, que no caso é familiares, vem escrita em minúsculo, ok? Então, essa é a regrinha de nome científico. Normalmente são nomes binominais, tá? Eles têm que estar diferenciados no texto e a primeira letra, né, do gênero, no caso, maiúsculo, e a espécie em letra minúscula, ok? Em Enem, vestibular, cai bastante isso. Coloquem lá os vários nomes científicos e pedem para falar qual que não está de acordo com a regra de nomenclatura e tudo mais. Aí tem muitas coisas que confundem. Então, a regrinha normal é essa, tá? Nomes binominais, primeira letra maiúscula, que é o gênero, e a espécie minúscula, sempre diferenciados. Beleza? Tem que estar sempre negrito e tudo mais. Vamos falar aqui um pouquinho, tá? Da classificação que Linneu fez. Então, ele colocou o reino aqui, por exemplo, né? Uma classificação que ele realmente fez. Ele fez o reino das plantas, né? Que são as plantas. Aí ele fez os filos, as classes. Por exemplo, a rosa, né? A espécie que ele fez foi da rosa gática. Pessoal, preferem sempre pegar já direto pela espécie, que fica mais fácil, tá? Eu, particularmente, eu acho mais simples pegar da espécie e parar lá no reino, do que fazer de cima para baixo. Acho que fica mais claro quando a gente pega direto a espécie. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui de baixo para vocês sentirem, ó. A espécie que ele quis estudar, a rosa gálica, tá? Que é essas rosinhas de jardim. O gênero dessa espécie é rosa, porque tem vários tipos de rosa, né? A família da espécie dessa rosa é rosácea, tá? A ordem dessa família é Rosales. A classe é Angiosperma, tá? Que são as plantas que dão flores e frutos. O filo, Tracheophyta, e o reino Plantae, o reino das plantas. Tá vendo que quando a gente pega normalmente da espécie para cima, fica uma coisa mais suave do que começar lá do reino até a espécie? E quando a gente pega da espécie, a gente sabe do que está se tratando, né? Exatamente, fica uma coisa mais fácil de se estudar. Igual, por exemplo, você pega um livro, um livro do Harry Potter. Você sabe que é um livro que está falando de bruxaria. Aí você sabe que é um livro que se trata de aventura. Então, você sabe melhor do que eu falar para você, pega um livro grosso. Aí agora, além de ser grosso, ele tem que ser de bruxaria, sabe? Fica mais prático quando você já sabe do que se trata e afunilar para cima, no caso. Tá? Então, eu particularmente, eu sempre preferi ver taxonomia de baixo para cima, sempre da espécie para o reino. Ok? Mas vocês podem ver do jeito que for, porque vai acabar do mesmo jeito. E normalmente os exercícios, eles dão o nome de uma espécie e pede para você fazer a taxonomia dessa espécie. Né? Eles dão lá para você, Homo sapiens. Faça a taxonomia do Homo sapiens, né? No caso dos homens. O que nós somos? Nós somos Homo sapiens, somos do gênero Homo, tá? E assim fica mais fácil de resolver. E lembrando, pessoal, que o nome científico nem esquenta a cabeça, tá? Nome científico, na verdade, existe porque, por exemplo, a mandioca, aqui para nós falamos mandioca. No Nordeste, lá, eles já usam a mandioca, já chamam lá de macaxeira, certo? E é a mesma coisa, muda o nome de região para região. Então, resolveram usar o latim, presta atenção nessa explicação. Resolveram usar o latim para quê? Para facilitar a linguagem, no caso, mundial. Ok? Por exemplo, eu chego lá na China e falo, a rosinha de jardim.
O chinês vai falar rosa de jardim, o que quer dizer, né? Eu chego lá na Alemanha e falo, rosa de jardim. Ninguém vai entender, porque uma que eu tô falando em português e outra que essa rosa de jardim lá para eles tem outro nome, concordam? Então, para isso que servem os nomes científicos, para todo mundo saber do que eu estou falando. Eu chego lá, por exemplo, na China e falo, tá, sei lá, eu falo em inglês, alguma coisa, falo para eles o nome em latim, rosa gálica, escrevo para ele rosa gálica, mostrando que eu estou me referindo a alguma espécie, né? Escrevendo diferenciado, tal. Eles vão saber que eu estou falando, então, da rosa de jardim, ok? Então, para isso que existe o nome científico, para facilitar a comunicação, tá? Os nomes dos seres vivos em qualquer região, em qualquer lugar do mundo. Igual Pantera Léo, o leão. Pode chegar em qualquer lugar do mundo, falar com qualquer pessoa, né? Em relação que queira falar de leão, alguma coisa, e falo para ela sobre Pantera Léo, ela vai saber que eu tô falando do leão. Para mim aqui é leão. Lá nos Estados Unidos, né? É lion. Então, os nomes dos animais, dos seres vivos mudam, né? Então, o nome em latim fica fácil para gente falar sobre os animais, sobre os seres vivos e todo mundo saber de quem, né? No caso, nós estamos tratando. Certo? Por isso que nós usamos latim. Aqui eu já falei para vocês, né? Já falamos sobre isso. E, no fim, nós temos os 3 domínios, tá? Além do reino animal, do reino plantar e do reino monera, que nós vamos ver tudo isso ainda esse ano, nós temos 3 domínios. Temos as árqueas. Quem são as árqueas? Árqueas são... As árqueas, pessoal, elas são os ancestrais, no caso, das bactérias, tá? Então, antes das bactérias, antes de existir as bactérias do reino monera, né? O domínio da bactéria, nós tínhamos a árqueas. Olha só a definição que eu coloquei para vocês. As árqueas são organismos procariotos encontrados em ambientes com condições bastante extremas, sendo por isso muitas vezes consideradas ancestrais das bactérias. No entanto, hoje em dia considera-se as árqueas como um grupo intermediário entre os seres procariotos e eucariotos, tá? Ou seja, entre os seres procariotos, no caso, as bactérias, e os que possuem núcleo, que possuem a célula mais bem organizada, no caso, os eucariotos. Então, o primeiro domínio é a árquea, que no caso a gente só diz que são os ancestrais das bactérias. O que é o domínio da árquea? Coloca lá, numa prova, em algum lugar, na cabeça de vocês para a vida, são os ancestrais das bactérias, tá? Aí depois nós temos o domínio das bactérias, que ela tem um domínio porque tem muitas bactérias, né? E por último, eucária. No âmbito microbiológico, compreende as algas, protozoários, fungos, tá? Plantas e animais. Então, todos os seres vivos, além das bactérias, vai estar aqui nesse reino eucária, nesse domínio, no caso, desculpem, nesse domínio eucária. Então, eucária vai estar todo mundo e no bactéria, as bactérias, tá? E as árqueas são ancestrais das bactérias, beleza? Normalmente a gente vai falar muito desse domínio aqui, que é o mais trabalhado na biologia, que é o domínio da eucária, que é plantas, animais, protozoários, fungos e as algas, tá? As bactérias a gente estuda também, porém a gente estuda mais o domínio da eucária. Aqui eu coloquei para vocês, tá? Os 5 reinos dos seres vivos, que é o reino plantar, o reino fungi, o protista, o monera e o animalia. No caso, ficou bem claro aqui, o protista, né? Os protozoários. Monera, as bactérias, os animais, as plantas. E o reino fungi, os fungos. Então, esses são os 5 reinos dos seres vivos, tá? Todos eles, pessoal, estão em que tipo de domínio? Os 5 reinos dos seres vivos. Qual domínio pertencem? Fala, Daniel. Eu ia tirar uma dúvida, mas assim, eu pergunto no final. É melhor. Pergunta agora, pode perguntar. Então, é que minha pergunta é relacionada a um pouco em relação às doenças, né? Se elas recebem o mesmo sistema, assim, né, de nomenclaturas, no caso, o nome científico. Se elas recebem o mesmo sistema de nomenclatura que recebe os animais, os seres vivos. As doenças? Isso, que as doenças também têm nome científico. Sim, sim. Aí depende também do causador da doença, né? Normalmente é quando é causada por bactérias, por fungos, né?
Aí, normalmente, tem nome científico, tá? Aí, a doença, sim, leva um pouco do nome científico, dependendo do causador patológico. É isso? Entendido? Entendi, professor. Então, tá bom. Pessoal, esses 5 reinos dos seres vivos pertencem ao domínio eucária. Lembra que eu falei que eucária é todos os seres vivos, exceto as bactérias, tá? Então, os domínios dos 5 reinos dos seres vivos, o domínio é eucária. No eucária, nós temos os 5 reinos, que são esses que eu falei para vocês. Nós temos o reino Monera, tá? Que engloba seres unicelulares e procariontes, possuem células simples, né? E de única célula, ou seja, não possuem núcleo individualizado por membrana em suas células. E no reino Monera, nós também temos as cianobactérias e algas azuis. No reino protista, é formado, nós vamos ver reino por reino detalhadamente, tá bom? Aqui eu só coloquei para vocês já terem uma noção. Quais são os reinos? O reino protista é formado somente por seres unicelulares eucariontes, né? Por seres formados por uma única célula, porém, eles possuem a célula bem organizada. Isto é, possuem núcleo individualizado por uma membrana, são os protozoários e algas unicelulares e pluricelulares eucariontes, exemplos de protista. Aí nós temos o reino dos fungos, né? Que engloba seres vivos eucariontes e unicelulares, ou pluricelulares, tá? No caso dos cogumelos, são formados por várias células. E heterotróficos, e as suas células possuem parede celular. Antigamente, o reino, eu vou falar mais sobre isso. Os fungos, eles eram considerados plantas, tá? Só que não ficou no reino das plantas porque eles não produzem o próprio alimento, eles não fazem fotossíntese, não são autotróficos. Então, por isso que eles não ficaram, tá? No meio das plantas, por isso que eles ganharam reino só para eles, porque eles são heterotróficos, eles, né, fazem vivem, né, das decomposições de matéria orgânica. Aí temos o reino das plantas e dos vegetais, né, do reino plantae, que no caso engloba todas as plantas. E também, por último, o reino animal, que engloba todos os seres vivos, tá? Que no caso são pluricelulares, não produzem o próprio alimento e possuem tecidos especializados. Coloquei para vocês, pessoal, um resuminho bem bacana, tá? De nomenclatura binominal. Aqui tá toda a regrinha para vocês, tá? Todos os nomes são em latim. Vocês não são obrigados a saber, tá? Sempre vai ter lá o nome lá da espécie para a gente fazer exercício. Eu vou colocar um para vocês fazerem no formulário. Mas eu vou dar o exemplo também, tá? No formulário, fiquem em paz. Então, ó, todos os nomes devem ser latinos, as espécies devem vir destacadas, tá? Tem alguns nomes que, em vez de ser 2 nomes, são 3 nomes, tá? Mas aqui tá falando sobre subespécies, no caso a raça, né? Pode ser que esteja lá pedindo a raça, mas normalmente é binominal mesmo. Aí aqui eu coloquei para vocês um resuminho. Lá falando aqui, ó, o primeiro nome se diz respeito ao gênero e deve ter inicial maiúscula, né? E o segundo nome, que é a espécie minúscula, tudo direitinho. E os 3 domínios, né? O que são e quem fazem parte. Os 3 domínios dos seres vivos. Ok? E aqui eu coloquei também um resuminho sobre os 5 reinos. Quais são os 5 reinos? Nas próximas aulas, nós vamos tratar um pouquinho sobre cladograma e sobre mais sistemática. Nós vamos ver um pouco sobre o parentesco dos grupos de seres vivos entre si, tá? Então, hoje eu queria deixar claro para vocês sobre nomes científicos e o que é espécie, principalmente, e também como funciona a taxonomia, né? Que é espécie, gênero, família, ordem e tudo mais. Tá? Pessoal, deem uma revisada nesses slides, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Daqui a pouco eu já disponibilizo. Deem uma lida nele, façam anotações no caderno e não deixem de fazer os formulários para vocês não ficarem sem nota de biologia. Combinado? Combinado.
Sim, professora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, eu não entendi direito tal coisa. Fala que eu explico novamente. Pessoal, não tem problema nenhum. Estou aqui para ajudar vocês. Alguma coisa que não ficou explícita, vocês não entenderam, pergunta que eu falo. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se tem a ver, mas assim, quando você tá passando o slide, aí tava assim, seres eucariontes e pluricelulares, eu acho. Não são a mesma coisa? Procariontes e pluricelulares? É, cadê? Deixa eu ver se Aí, eu ó. acho aqui. Aqui, ó. O Eucariontes, aí se passando mais, aí tem aqui embaixo pluricelulares. Não são a mesma coisa? Deixa eu ler aqui, que eu só para ver se tenha colocado alguma coisa a mais. Deixa eu ver. É formado somente por seres unicelulares e eucariontes. Não, não. Unicelular, quando é formado por uma única célula, e eucarionte é quando a célula possui o núcleo lá separadinho, né? Tem a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético dentro do núcleo organizado. Não é quando tem Procarionte, parede? não entendi. Não é quando tem parede? Não, parede celular só tem as plantas, Que aí é tá? pluricelular. Faz. Isso, unicelular porque é uma única célula, e essa célula não é igual das bactérias. As bactérias são procariontes, tá? Que o DNA é tudo esparramado dentro da célula, que eu falo que é uma célula toda bagunçada. E a eucariótica, ele é unicelular, ele é formado por uma única célula, porém ele é eucarionte porque essa única célula dele tem o DNA dentro do núcleo, guardadinho dentro da célula. Então, o eucarionte é uma única célula e tem paredes. Não. Eucarionte, a célula, ela é organizada, tá? Ah, tá. Lembra, você estava nas aulas de retomada que eu falei sobre células? Sim, professora, você falou, só que você falando agora, eu me confundi, entendeu? Aí eu fui rever aqui as minhas anotações, aí acho que eu copiei errado, entendeu? Fica certinho perguntar, Lohane. Confunde mesmo. Mas, se você dar uma olhadinha nos slides, você vai tirar todas essas dúvidas. Parede celular só tem as células vegetais, e o protista, no caso, ele é formado por uma única célula, porém, essa única célula ela é organizada. Tem a membrana, o citoplasma e o núcleo com o DNA dentro dela, certinho, tá? Ah, tá, entendi. Eucariótica é diferente de procariótica. Tá bom, Procariótica é obrigada. aquela célula que é toda bagunçada, tá bom? Tá bom. Não precisa não, unicelular e eucarionte, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Podem perguntar, pessoal. Não? Então é isso, gente. Ok, Daniel. Cuidem-se, protejam-se. Espero que logo nós estejamos juntos, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou desligar agora a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo no particular, pode ficar na sala, tá? Demais. Obrigada, professora. Muito obrigada a vocês, pessoal. A nossa aula se encerra aqui, tá? Boa tarde, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau, professora, obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada eu.